Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Não é bem a rentrée do teatro, porque o teatro verdadeiramente não foi de férias, continuámos aqui de pedra e cal durante o verão, mas chegar a setembro tem sempre um quê de recomeço, de retomar qualquer coisa que se deixou em pausa. Também sentes isto, Helena? Ou andas a guiar-te por outros calendários? Sim, os calendários dos atores e das atrizes são sempre muito imprevisíveis, sim. Mas de facto este ano estou a sentir que setembro é reentrée, especialmente porque vou agora, precisamente no início de setembro, começar com um novo processo e hoje também começo a reposição de um espetáculo que já fiz em Lisboa, que é a última passagem por Lisboa, será agora. Nesta mais ou menos rentrée do podcast de Dona Maria II, converso com a Helena Caldeira, jovem atriz, nascida em Évora, mas crescida em Montemoro Novo, é assim? Certo. Ok. Estudou teatro, tem feito teatro, fundou, entretanto, com outras companhias, a sua própria companhia, o Bestiário, já foi estagiária do Teatro Nacional Dona Maria II, já foi encenada por Gus Van Sant no Teatro Nacional Dona Maria II, tem feito outras coisas, também em cinema e televisão. Fez parte recentemente do grande sucesso português no streaming desta temporada, a série Rabo de Peixe, a produção portuguesa para a Netflix. Para os muitos milhares que a viram por esse mundo fora, a Helena foi a Sílvia e há de vir a ser, não é? Porque certo. A série já está apalavrada uma segunda temporada. Sim, vai série. Vai acontecer. Vai mesmo acontecer. Obrigada por teres vindo, Helena. Nada, obrigada eu pelo convite. Como dizias, neste preciso momento em que conversamos, vais fazer ou repor um Shakespeare, podemos dizer assim, ou erramos por muito? Não erramos por muito. Vou repor um espetáculo que tem por base o Hamlet de Shakespeare. Não é exatamente o Hamlet, mas é a visão do Rui Neto, que é o encenador, sobre a personalidade do Hamlet. E é assim uma abordagem muito contemporânea em que o Hamlet joga PlayStation e está perdido nos seus próprios pensamentos sem perceber exatamente quem é que ele é, e a sua personalidade está sempre a dividir-se em três. Nós vamos ser 3 Hamlets em cena e só há Hamlet em cena. O espetáculo onde descobrimos ou nos apercebemos que Hamlet, ao contrário, dá Thelma. Exatamente, porque também há aqui a desconstrução do género. Porque há uma atriz em cena, que sou eu, os outros 2 atores é o Miguel Amorim e o Francisco Monteiro, e então o Rui também queria jogar com essa questão de género e onde é que está o feminino no Hamlet. O que é que aprendes nos clássicos quando voltas a eles ou quando chegas a eles pela primeira vez? Eu acho que é inevitável, sempre que me encontro com um clássico, percebo que eles não são clássicos, são intemporais e que as problemáticas são sempre as mesmas e que, passados tantos anos, tantas épocas, tantos movimentos artísticos, as problemáticas continuam a ser as mesmas. Isso é um bocado assustador. Vamos apontar ao futuro, Helena, ao futuro muito próximo já, daqui a poucos dias. Ainda não aconteceu, mas está prestes a acontecer. Vais em breve entrar no andamento Odisseia Nacional do Teatro Nacional Dona Maria II, uma criação do Bestiário, a associação que fundaste. Vou só fazer uma correção. Todas. Isto foi um tópico de discussão entre os membros Bestiário. Vais dizer que não é uma companhia? Não, vamos dizer que é uma estrutura artística, okay. E por isso decidimos dar-lhe o pronome a Bestiário. A Bestiário, ok. Pronto, okay. Isto é uma coisa relativamente recente, sim. Mas para ficar esclarecido, porque nós andámos aqui a pensar nas questões de género também, então queríamos perceber como é que nós nos apresentávamos e decidimos que somos uma estrutura artística, por isso a estrutura Bestiário. Ok, então deixa-me ver se não tropeço mais vezes nenhuma. Não, está ótimo. O espetáculo vai se chamar Homo Sacer. Já me vais explicar porque é que foram buscar este nome científico. E é um espetáculo que vai falar de um tema de que ouvimos falar até bastante, mas nunca em contexto artístico. É sempre nas notícias, quase sempre com o mesmo viés. Tem a ver com os ciganos, com a história do povo cigano. Eu queria perceber o que é que te levou e vos levou na Bestiário com a atriz e a ativista Maria Gil, a ativista cigana Maria Gil. O que é que vos levou a querer criar este espetáculo? A vontade veio da Teresa Vaz, que é uma das pessoas que vai dirigir este espetáculo com a Maria. Vai ser a Teresa Vaz e a Maria Gil. Elas vão partilhar a direção artística. Mas a vontade partiu da Teresa quando encontrou o livro da Rosita Souls,
que se chama precisamente Homo Sacer, e onde explica um bocadinho qual é que foi a origem, onde é que está a origem deste afastamento da comunidade cigana. E no fundo Homo Sacer significa aqueles que estão à margem da lei, que estão à margem da sociedade, que não têm identidade, que não têm lugar. E a Teresa, a partir desse livro, apresentou-nos a ideia aos restantes membros do Bestiário, o Miguel e o Afonso e eu, e disse que queria fazer um espetáculo sobre isto, sobre um anticiganismo, e ela tem uma grande utopia junto da Maria. Que já conhecia? Ela já se conhecia? Não, elas não se conheciam, mas a Teresa começou a investigar muito sobre o assunto e descobriu a Maria. E depois nós, em conjunto, decidimos, ok, vamos avançar com esta ideia, vamos falar com a Maria, porque também não faz sentido nós, não sendo ciganos e ciganas, estarmos a fazer um espetáculo sobre isto, sem ter alguém na direção artística do espetáculo que seja efetivamente desta comunidade. E então convidámos a Maria aceitou, ainda bem. E pronto, e agora vamos fazer o espetáculo, e a nossa utopia, como a Teresa lhe chama, é que os ciganos e as ciganas se sintam confortáveis em ir ao teatro. Nós sabemos que isto é uma utopia muito, muito longínqua, mas nós estamos a trabalhar para aí. O espetáculo não é a parte mais importante deste processo, para nós. Vai haver muitas entrevistas com pessoas da comunidade cigana, e queremos muito envolver esta comunidade no espetáculo, porque acho que é assim que faz sentido, porque o que nós queremos é trabalhar artisticamente este conceito do anticiganismo. E o que é que já descobriste sobre isso, desde que o processo começou? Já descobri que, ao ler todas as referências bibliográficas que a Teresa nos passou, que esta história do afastamento das comunidades e das minorias está tão camuflada, especialmente com outros eventos históricos que nos parecem maiores, nomeadamente o Holocausto, e estas comunidades foram tão afastadas que nem serviam para estar nos campos de concentração. E acho que as coisas são muito camufladas na sociedade, e é muito difícil furar não só as comunidades que se tiveram que se proteger por forma a sobreviver e arranjar os seus próprios mecanismos, mas também das pessoas da sociedade em geral, que decidiu afastar estas minorias. E desentranhar as causas, não é? Muito difícil perceber isso. E o que é que tu foste, no teu crescimento, no Alentejo, nomeadamente, o que é que tu foste ouvindo e vendo e julgando saber sobre os ciganos ao longo da tua vida, que depois, eventualmente agora ou antes, tiveste de desconstruir ou de confrontar com outras verdades ou com outras perspectivas? Eu pessoalmente, eu posso dizer, eu por acaso até tive sempre uma relação muito próxima com membros da comunidade cigana, talvez porque vivi no Alentejo até vir estudar para Lisboa durante a minha adolescência e infância. E para mim sempre foi muito... Não era uma questão, porque como estava tão dentro, porque tenho especialmente uma família de quem era amiga mesmo, e então para mim sempre foi, não vou dizer normal, porque não era normal, era até meio fantástico para mim perceber as diferenças das culturas, e também era ao mesmo tempo difícil perceber os comentários exteriores. Portanto, para mim não é novo esta questão, especialmente porque vivi num sítio, em Montemor, existe uma grande comunidade de ciganos e ciganas, e no Alentejo especialmente. São sempre diferentes, as comunidades são sempre diferentes. Sim. E têm características sempre diferentes. Portanto, aquilo que eu conheço é desta família e desta comunidade em Montemor. Agora vou conhecer mais com o avançar do processo artístico. Uma das questões é também que há poucos objetos culturais sobre este tema. Não há quase nenhum, especialmente em Portugal. Sim, estou a pensar no filme, o exemplo mais óbvio é o filme da Leonor Teles, A Balada em Batráquio, ganhou o Urso de Ouro em Berlim aqui há uns anos, mas assim de repente posso estar a ver mal, mas não me lembro de mais nenhum. Não, a Leonor é quem tem feito assim mais trabalhos sobre este tema, e nós também temos tido alguma dificuldade em encontrar coisas em português. É por isso que existem algumas coisas em espanhol, porque a comunidade cigana portuguesa e espanhola é parecida. Depois, se nos afastarmos mais um bocadinho, já não é bem igual. E nós queríamos nos focar mesmo naquilo que são os ciganos e as ciganas portuguesas e portugueses. E tem sido muito difícil encontrar esses objetos, por isso é que achamos também importante avançar com este espetáculo.
Primeiras apresentações do Homo Sacer vão ser em novembro, 24 e 25, em Montemoro Novo. Em Montemoro Novo. Vais a casa. Vou estar em Vais casa. estar em casa. E depois Elvas, lá perto, e também Serpa, não é? Até ao E final ainda do ano. vamos a Lolé, no Algarve, que também existe uma grande comunidade cigana. E havemos de ir a Viseu, já em 2024, e depois a Lisboa, e há outras por confirmar. Ok, portanto, para já, Homo Sacer, primeiras paragens Em terras em alentejanas. terras alentejanas, em novembro. Olha, bom trabalho daqui para a frente, porque neste momento ainda não faz ideia o que é que tu própria vais fazer no Não espetáculo. faço ideia, não faço ideia. O que, para mim, eu estou super entusiasmada, mas ao mesmo tempo estou com medo, porque a temática é tão sensível. E eu sei, eu confio muito nos meus colegas e nós sabemos qual é que é a nossa missão. Mas estou super curiosa também com o processo e também trabalhar com Maria a criar, a construir, e que também com os nossos 2 novos colegas, o Vasco Lelo e a Cali Musa, que recentemente integraram a equipa e que são ciganos, metade ciganos. E eu estou super curiosa também para mergulhar neste universo. Essa falta de chão, de não saberes o que é que vais estar a fazer num palco daqui a poucos meses, dá-te pica ou assusta-te? Ou as duas coisas não são incompatíveis, não é? Eu acho que é isso, é um bocadinho dos dois, e a mistura, se for bem equilibrada, é a mistura perfeita. E neste caso, como eu confio muito neste grupo, na Bestiário, sinto-me super à vontade para mergulhar no vazio com eles. Então, a Bestiário, Helena, Certo. Fala-me dela, da estrutura artística, que nasceu em 2018, como disseste, há 5 anos, criada por ti, pelo Afonso Viriato, pelo Miguel Ponte e pela Teresa Vaz. Exatamente. O que é que vos juntou em torno desta coleção de fragmentos ou histórias, não é? É disso que fala a palavra bestiário, ou é isso que pode ser um bestiário. A Bestiário nasce para ser o quê nas vossas vidas? A Bestiário, neste momento, nós estamos muito mais felizes de estarmos juntos do que propriamente estar a fazer qualquer coisa artística. É este o ponto da nossa relação agora. Nós também temos vindo a alinhar o que é isto de fazer arte e com quem é que decidimos fazê-lo. Para nós isso é muito mais importante do que o que é que estamos a fazer propriamente. Claro que se nós estivermos bem alinhados, então o que estamos a fazer há de ser alguma coisa importante, pelo menos para nós. Vocês eram amigos? Nós conheceram-se na escola de teatro? Na escola de teatro, na Ok. STC, em Lisboa. É assim que começam muitas histórias, Exato. muitas companhias. Isto é só mais uma história banal de como é que um grupo de teatro se formou, que foi na escola. Eles já estavam a fazer um espetáculo no Teatro da Garagem e eu entrei na turma deles no 2º ano e eles convidaram-me para fazer parte do espetáculo. E eu, olha, por que não? Vamos tentar. Não os conhecia muito bem, eles decidiram convidar-me e foi assim que começou, na verdade, uma grande amizade. E ganhámos o primeiro apoio e pensámos, ok, então... É possível? Na verdade, até acho que foi para concorrer a um apoio que nós decidimos criar a associação. Ok. Também é assim que é por aí que passam muitas histórias, não é? A associação é quase um passo formal. Exato, questões burocráticas, no sim. fundo. Mas foi muito giro o processo de também construir a imagem da Bestiário, mesmo até a nível do logotipo, o nome, foi muito difícil jogar este nome, porque nós somos todos tão diferentes, vimos sítios diferentes, eu sou do Alentejo, o Miguel é do Algarve, a Teresa é de Lisboa, o Afonso é do Norte, do Porto, e temos todos linguagens completamente diferentes. E acho que foi por isso também que surgiu o nome Bestiário. Especialmente uma coleção de fragmentos Exato. dispersos. Exato. Que fazem sentido de alguma maneira juntos também. Sim, eu acho que pode ser um clichê, mas é verdade que nós nos complementamos e, apesar das nossas diferenças, temos vindo, ano após ano, a trabalhar em conjugar essas diferenças numa linguagem artística. E neste momento como é que funcionam, como é que se organizam? Há muito rituais? muito difícil. Porque nos depois dias... têm também vidas para além disto, não é? Certo, infelizmente não é possível ainda. E pronto, eu quero acreditar, quero ter esperança que a Bestiário vai sobreviver e que nós, os 4, vamos poder trabalhar full na Bestiário e criar uma estrutura que também possa abarcar outros artistas e que possa ter um espaço relevante até no panorama cultural em Portugal. É isso que tu queres, poder isso que nós dedicar-te a tempo queremos. inteiro a Sim. isto.
sim. Claro que nós queremos ter a nossa vida independente, e eu também faço outras coisas, todos nós fazemos outras coisas, porque é impossível viver só da bestiário neste momento, mas esse é o nosso objetivo, é que nós possamos criar uma estrutura que sobreviva e que se mantenha ativa, sempre atualizada, que não morra, no fundo. Mas é muito difícil porque os apoios estatais não estão preparados para fazer sobreviver tantas estruturas também. Não estamos propriamente a trabalhar para as massas e então não é fácil subsistir de bilheteira, por exemplo, sim, ou de financiamentos privados. Portanto, isto também é todos os dias uma batalha a perceber como é que nós vamos continuar tendo a nossa vida paralela, sempre a tentar perceber qual é que é a melhor forma de nos organizarmos. Não é fácil, 4 pessoas com vidas completamente diferentes, mas nós conseguimos sempre e fazemos questão de ter o nosso momento também só os 4, que não seja só trabalhar, para estarmos juntos e... Porque há muita coisa que vem daí, não é? Do ócio. Exato. E muitas ideias que surgem daí e nós estamos com muitos planos para o futuro, portanto nós queremos... Até agora tem sido sempre o Miguel e a Teresa a encenar. Nós não gostamos muito de usar esta palavra. A palavra encenar? Sim, porque no fundo nós todos contribuímos para a criação do espetáculo. Tem que haver alguém que possa estar de fora e coordenar. Por isso nós chamamos de direção artística, mas nas nossas folhas de espetáculo está sempre direção artística X e depois criação e interpretação, porque nós todos damos um bocadinho para a criação do espetáculo. Mas no futuro, eu e o Afonso também vamos ensinar, portanto estamos a preparar o terreno para isso acontecer. É curioso, esse mundo que relatas, não é? A dificuldade de um grupo de jovens atores fazer subsistir a sua companhia e viver disso. Que atenção, já não somos assim tão jovens. Sim, exatamente, a palavra jovem vai até muito tarde, não é? É quase um alibi. Não quer dizer que eu não me sinta jovem, mas... Sim. Já não era suposto ter de estar a lutar tanto de cada vez que se quer fazer mesmo alguma coisa. Agora neste momento, quando estamos a concorrer a apoios, também já não podemos ir para os emergentes. O prazo dos emergentes é muito curto também. E eu percebo, porque o emergente é quem está a emergir naquele momento. Nós já não estamos a emergir porque já temos 5 anos de existência, mas também já não temos 10. Então estamos assim num lugar um bocado ingrato, nós e outros colegas nossos, em que não sabemos muito bem onde nos posicionar. É difícil de perceber onde nos encaixar. Sim, mas é curioso porque tu, sobretudo nestes últimos anos e neste último ano em particular, e já vamos falar disso, enfim, de Rabo de Peixe e das outras coisas que tens feito, tens também um pé nesse outro mundo da grande produção, não é? Estás a não concordar inteiramente comigo. Mas enfim, os meios à disposição de uma produção para a Netflix, como foi o Rabo de Peixe, imagino que não tenha muito a ver com... Ou tem, com as dificuldades com que tem que lidar uma companhia como a Bestiário, por exemplo. Eu acho que são coisas diferentes, sim, completamente claro. Diferentes. O sistema para teatro em Portugal é completamente diferente do sistema... Quer dizer, talvez não seja assim tão diferente, porque o cinema também procura apoios estatais e tudo mais, mas aqui a Netflix foi uma coisa diferente, que é uma coisa privada, é um streaming. E eu às vezes não vejo assim, não me sinto nas grandes estruturas. Mas enfim, fizeste parte disso e vês as diferenças e vês... Mas às vezes parece que não sei como é que as coisas acontecem. Pronto, como assim? Os castings chegam, às vezes não chegam e temos que nos fazer chegar aos castings, também é uma realidade, que foi o que aconteceu um bocadinho com o Gus Van Sant, porque efetivamente ainda, eu acho que está a melhorar, mas ainda não há muitos castings em Portugal, especialmente para teatro. É muito raro. E então tu tens que estar atento àquilo que está a acontecer. E com o Gus foi um bocado assim. Eu soube que o projeto estava a acontecer e atirei-me. E tiraste para lá. E eu pensei, tenho que fazer casting para isto, porque malta jovem que saiba cantar tem que fazer parte disto. Pelo menos o casting. E foi assim que aconteceu. E por isso é que eu digo que às vezes não me sinto assim dentro dessas coisas grandes, até porque eu acho que tenho tido muita sorte no que diz respeito às equipas. Especialmente os colegas atores, tem sido tão agradável a experiência a cada novo projeto, que torna a coisa um bocado mais leve, diria eu. Quando vou começar um projeto novo, eu gosto de pensar que estou ali porque mereço.
não é pôr-me no mesmo lugar de outros colegas que já trabalharam imensos anos, claro que não. Eu tenho ainda muito para aprender e anos para angariar experiência, não é? Que isso não há nada a fazer a não ser com os anos. Passar o tempo. Por muito trabalho que eu tenha feito até aos 27, que não fiz assim tantos, fiz coisas fixe e com algum peso e com alguma relevância, mas também fiz outras que não tinham nenhuma. Quer dizer, para as pessoas em geral, para mim, se calhar as coisas mais pequenas, nomeadamente o bestiário, o primeiro espetáculo, para mim foi a coisa mais importante que me aconteceu na carreira, por exemplo. Uhum. Acontece muito essa distorção entre aquilo que é importante para ti e aquilo que é importante para os outros? Sim, até porque o público em geral, não estou a falar dos nossos colegas, porque os nossos colegas sabem mais ou menos sempre o que é que andamos a fazer uns dos outros, porque o meio é pequeno. E as referências são parecidas, ou seja, o que é grande, o que é pequeno, o que é importante, o que é que não é. Exato. E então é fácil estares numa sala e de repente olhares para a plateia e veres os teus colegas. Se bem que eu acho que já está a acontecer mais ver outras pessoas. Talvez depois da pandemia tenha começado a sentir que as pessoas estão a aderir mais ao teatro. Ainda não é suficiente, mas já se está a começar a abrir mais. Então essas pessoas só têm acesso àquilo que é grande, propriamente dito, ou o que é que se está a passar no Teatro Nacional, ou o que é que se está a passar num teatro privado. Aquilo que se passa nos meios mais pequenos, só as pessoas que estão dentro da área é que sabem. Que foi o caso do Atmavik, do nosso primeiro espetáculo. Para mim foi a coisa mais importante que me aconteceu. Foi ter conhecido... Primeiro foi ter conhecido estas 4 pessoas, estas 3 pessoas, a quarta sou eu. Mas reconheceste-te a ti também, não é? Exato, Noutro papel. reconhecer-me e conhecer-me com estas pessoas, não é? Foi aí foi depois deste espetáculo que eu arranjei o meu primeiro agente, porque foi ver o espetáculo. E foi aí que eu senti que a minha carreira estava a começar. E é um espetáculo do qual eu me orgulho muito e gostava de repor. E não sei, acho que também tem um carinho especial porque é o primeiro, não é? Sim. Sobre o que era o espetáculo? O espetáculo, Atmavik significa sopro de vida. E no fundo o espetáculo era sobre 2 pessoas que estão sempre a encontrar e a desencontrar em universos paralelos. Desde a sua infância até à velhice. Mas é um espetáculo muito físico e a Bestiário gosta muito de trabalhar com esta parte física, por isso é que nós também agora, quando andávamos à procura de novos intérpretes, fizemos sempre questão de perceber se as pessoas estavam disponíveis para trabalhar fisicamente, porque nós temos uma disciplina corporal muito intensa e agora vamos começar residência e já estabelecemos que todos os dias de manhã vai haver workout. Ok, tipo recruta. Exato. Mas é bom porque mantém-nos ativos e nós gostamos muito de trabalhar essa linguagem corporal, não sendo bailarinos. Uhum. Nós sabemos que não somos bailarinos, mas somos atores que gostam de trabalhar com o corpo. 2018, o ano de fundação da Bestiário, é também o ano em que tu vens como estagiário para o Teatro Nacional. É verdade. Foi um ano importante para ti, 2018. Foi um ano super importante. Por acaso nunca tinha cruzado essa informação, mas sim, na verdade, o nosso primeiro espetáculo foi mesmo antes de acabarmos a licenciatura e é nessa altura também que começamos agora não sei como é que funciona, mas em 2018 o Teatro Nacional abriu, até aquela data eles abriam audições para todos os alunos do último ano, portanto alunos finalistas, e depois ficavam 4. E foi nessa altura do espetáculo, nós fomos todos fazer, porque os outros membros da Bestiário também estávamos todos na mesma turma. Então todos fomos fazer audições para o estágio do Nacional e depois só 4 é que ficam e foi assim, muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Tu ficaste, não é? Entre esses 4. Eu fiquei. E foi ótimo porque trabalhei com muitas pessoas diferentes, com linguagens diferentes e acho que foi também assim a forma de eu entrar um bocado no mercado e no fundo aprender como é que funciona uma estrutura do teatro. Não é só a criação, é a estrutura em si, as pessoas, a quantidade de pessoas que trabalham, porque sempre me fascina um bocado, especialmente agora que tenho uma estrutura artística, perceber
que é preciso delegar, que é preciso haver pessoas para determinadas funções, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, e ver a máquina a funcionar é muito giro. Como é que foi esse teu ano de estagiária no Dona Maria II? O que é que, agora quando pensas nisso, já passou algum tempo, o que é que foi mais marcante para ti? O que foi mais marcante foi o espetáculo com o Tiago, porque foi um grande desafio. Estás a falar do Outro Fim para a Menina Júlia? Outro Fim para a Menina Júlia, o espetáculo que fiz com a Inês, que também era de estagiária na altura. Foi muito giro trabalhar com aquele grupo, especialmente pela diferença de geração, e também o espetáculo falava muito sobre isso. Tu eras a Júlia mais nova? Eu era a Menina Júlia. Eras a Menina Júlia, exato. Porque o espetáculo imagina uma espécie de pós-Strindberg, não é? Depois o que é que teria acontecido à Menina Júlia se ela não tivesse morrido, como se tornou mais ou menos uma interpretação, mais aceite. Enfim, a Menina Júlia e o João seguiram a sua vida e têm uma vida de alguma normalidade. E é esse pós que é imaginado no espetáculo. Sim, alguma normalidade, mas com traumas do passado. Claro, sim. E tu eras, portanto, o espetáculo tinha esse espelho, não é? Entre eu e a o geração Vicente mais nova e mais velha. Estávamos a trabalhar o Strindberg e a Inês. Mas foi um processo muito duro, porque foi muito rápido. Nós não tivemos muito tempo para criar aquele espetáculo, e para mim pessoalmente, enquanto atriz, foi difícil. Sim. Porquê? O que é que foi difícil? Estar de repente numa coisa muito a sério? Sim, e acho que era uma linguagem mais realista, naturalista, e eu, apesar de estar no Teatro Nacional, eu estava muito insegura do meu trabalho. E foi difícil ultrapassar essas barreiras. Esse foi o momento mais marcante, porque eu lembro-me de me debater com o meu trabalho mesmo, interiormente, o meu acting. Como é que eu faço isto? De repente não sabia fazer aquilo. Mas eu acho que isso tem tudo a ver com a insegurança, porque eu era muito jovem, não tinha trabalhado muito. O espetáculo que tinha feito anteriormente, que foi com o Ricardo Neves, é uma linguagem completamente diferente. Tinhas feito uma Alice no País das Maravilhas, sim, com o Ricardo Neves e a Maria João Luís, também no Nacional. Exatamente. Portanto, já eras como estagiária também, foi como assim que fizeste também. esse espetáculo. E depois também era o peso de ser o último espetáculo, ser a Menina Júlia. No fim, eu acho que acabou por correr bem, e o Vicente e todos os meus colegas foram nós estávamos super ligados uns com os outros, e acabou por correr bem, e foi giro, porque ainda fizemos algumas digressões. Mas foi assim um processo duro emocionalmente para mim. Sim. Isso ultrapassa-se, ou no teu caso, ultrapassa-se... Como é que se vai resolvendo essas questões? É com trabalho, não há outra solução? Trabalho. Ou há outros cliques mentais e de relação contigo própria que é preciso trabalhar? É isso mesmo. Eu acho que muito do nosso trabalho como ator, pelo menos é assim que eu vejo e entendo o trabalho de ator neste momento, é que muito do trabalho de ator tem a ver com a tua relação interior, contigo mesmo. Claro que depois há uma parte que é exterior, especialmente quando estás a trabalhar num texto de outra pessoa, quando estás a trabalhar uma personagem ou que precisa de algumas referências do exterior, como foi o caso de Rabo Peixe, que eu tive que ir buscar referências fora de mim. Mas muito do trabalho também é de dentro para fora. Por isso é que o teu acting ou o teu trabalho naquele espetáculo em particular vai também muito depender da fase da vida em que tu estás. E naquele momento eu estava muito focada nas minhas inseguranças, por isso é que foi mais difícil. Sim. A solução é perceber onde é que estão as fragilidades e trabalhar sobre elas, em nós, e depois trabalhar muito no texto. Eu acho que o texto, quando ele existe, é a primeira coisa a tornar tão dentro de nós próprios que fique no corpo para nunca mais... Tu nem notes que ele certo, é nem uma coisa que exterior, existe. que é um guião, exato, que está escrito. Exato. Para um ator, a hiperconsciência, enfim, de si próprio, daquilo que está a fazer, do modo como está a dizer, pode ser uma coisa má, no sentido de desajudar, ou seja, estás tão hiperconsciente ou preocupada com tanta noção daquilo que estás a fazer e que podes estar a fazer mal, que isso atrapalha a tua capacidade de te libertares e de lá está, de ter aquilo tão colado a ti que nem se note que é uma coisa exterior. Eu acho que depende da abordagem, porque podemos estar conscientes do que estamos a fazer, mas sem nos castrar. E aí estamos a aprender connosco próprios.
se estivermos conscientes, mas a pôr sempre barreiras, então não ajuda, porque estamos muito dentro de nós próprios e a castrar o nosso próprio trabalho. E depois, Helena, chegamos a 2021, ainda meio que a viver uma espécie de pós-pandemia, que não era ainda um tempo de completa normalidade, mas acontece um espetáculo chamado Trouble, que começou por ser Andy, não é? Houve uma questão de direitos. Sim. Foi chata essa questão. Foi um bocadinho chata, mas resolveu-se. Sim. Pronto. O espetáculo chamava-se Andy, porque era Sobre sobre o o Andy Andy Warhol. World. Mas depois passou para Trouble, que foi um Trouble mesmo, e então até acabou por ser irónico, e eu lembro na altura o Gus ter dito que se calhar devia ter sido sempre assim, porque até tem graça assim. Ok, foi um espetáculo que estreou no contexto da Boca, da Bienal de Artes Contemporâneas, sobre o Andy Warhol, e aconteceu-te uma coisa que aconteceu a muito pouca gente do mundo, que foi ser encenada pelo Gus Van Sant, que é um realizador muito experimentado, mas um encenador muito inexperiente. Exato, foi a sua primeira criação de palco, um desafio da Boca, da Bienal. Tinhas alguma relação com o cinema dele? Era uma referência para ti? Sim, eu já conhecia a obra cinematográfica dele, mas claro que a partir do momento em que soube que ia fazer o projeto, mergulhei outra vez full na obra dele, até porque queria perceber. Achava eu que essa podia ser um bocado a linguagem do espetáculo também, mas queria não. estar dentro. Não foi Não nada foi a nada. ver. Nada a ver. Então, chegas lá, como explicavas há bocadinho, a partir de um casting que tu própria foste buscar. E depois, como é que foi entrar no Andy e depois no Trouble? É um espetáculo todo com um elenco bastante jovem, como dizias há Sim, pouco. super jovem. Todos portugueses, todos a falar inglês e a cantar inglês. Pois, o cantar inglês até não é propriamente um problema, porque acho que nós estamos muito habituados a ouvir música americana e outras. Mas falar inglês durante 1h30 e tentar não fazer um sotaque muito português foi efetivamente um desafio. E eu queria mesmo tornar-me o sotaque mais americano possível. O meu inglês não era muito bom. De todo. Eu lembro-me, eu assim que soube que fiquei no projeto, eu fui tirar um curso intensivo de inglês, porque não queria estar nos ensaios sem perceber bem. Eu percebia tudo, mas também queria conseguir comunicar. E o meu inglês era muito, muito, muito básico. Então fui tirar aquele curso porque comecei a entrar em pânico. Meu Deus, eu tenho que saber comunicar, porque se eu tiver alguma dúvida, como é que eu vou conseguir explicar-me, como é que eu vou conseguir comunicar com o encenador? Então fui tirar esse curso intensivo, e durante o processo o Gus tinha um assistente que era o Joe, que esteve comigo a trabalhar no sotaque, e para além do João Henriques, que esteve connosco todos os dias, era o nosso vocal coach. Não só trabalhou connosco as músicas, mas também a questão do sotaque. Mas eu lembro-me de estar no carro a ir para os ensaios e a ouvir o Joe no meu telefone a dizer as minhas falas para eu conseguir praticar o sotaque americano, e isso foi o mais duro para mim. Duro, mas foi bom. Eu gostei dessa aprendizagem, porque foi uma coisa nova também, e serviu-me para o futuro, no fundo, porque não é uma coisa que se esquece propriamente. Claro. Património conquistado, não é? Exato. Sim. E devo dizer, pronto, o meu inglês melhorou substancialmente. Mas foi muito giro, especialmente porque a equipa era super jovem, fizemos muitas digressões. Viajaram imenso com o Viajámos espetáculo. imenso, que nunca me tinha acontecido. Mas trabalhar com o Gus Van Sant, como é que foi? Trabalhar com como o é Gus. como é que ele chegou? O que é que a primeira vez que o viste, os primeiros A primeira impactos? vez que nós o vimos, nós todos tivemos a mesma sensação. Era que ele estava com mais medo. Tão perdido quanto Exato, tão vocês. perdido quanto nós. E ele disse: eu nunca fiz isto. Vocês, neste momento, estão numa posição muito mais confortável porque já fizeram teatro e eu não. Mas ele só se queria divertir, no fundo. Ele não queria tornar aquilo um problema e sentir-se inferior a nós também. Para ele era um prazer ver-nos trabalhar sempre. E foi giro perceber como é que, efetivamente, a visão dele é muito mais cinematográfica, e isso refletiu-se muito no trabalho, porque ele pedia-nos sempre para repetir,
sem nunca dar muitas indicações, porque ele achava que nós, à medida que fôssemos fazendo, e claro que, especialmente quando não temos indicações, o ator tem esta tendência de ir acrescentando sempre qualquer coisinha. Sim. E depois vai ficando à vontade, e depois a cena torna-se mais confortável e mais brincada. E ele via esses pormenores, por isso ele estava sempre a pedir para a gente repetir. Para nós, ao início, foi um bocado difícil fazer esta repetição sem qualquer indicação, mas depois começámos a perceber que ele via nos pequenos detalhes, que eu acho que isto é uma coisa super cinematográfica, que tu com a câmara podes escolher ver ou não ver. No teatro tu vês tudo. Mas ele olhava para os ensaios assim com essa visão, e eu achei isso super interessante. Ele até disse a uma determinada altura que fazia a mesma coisa nos filmes dele, que deixava a câmara a rodar, os atores iam fazendo, e num take aparecia um passarinho, e ele pensava, olha, vou escolher este porque aparece um passarinho. Sim. Coisas assim deste género que no teatro não acontece, que nós temos que provocar. Sim, sim. Portanto, também foi uma aprendizagem para nós trabalhar com esta linguagem, e também para ele perceber como é que funciona estar em cima de um palco, que a energia é diferente, que tem que se provocar coisas. Na câmara não é preciso provocar muito porque a câmara vê tudo. Sim. Mas foi um processo foi muito interessante e sobretudo uma lição quase de honestidade, perceber que tu podes ser muito conhecido mundialmente e ter este tipo de carreira como tem o Gus Van Sant, e ainda assim estar disponível para fazer uma coisa completamente nova, fora da tua zona de conforto, e estar sempre numa posição de aprendizagem. E de enorme humildade, não é? Super. Pelo que descreves. Sim, sim, sim. Uhum. Quando pensas na digressão que foi grande, que vocês fizeram pela Europa, o que é que te lembras? O que é que te fica assim na memória? Uma história, qualquer coisa que tenha... A digressão que nós todos falamos mais foi a primeira, foi em Roma. Fomos logo uma semana depois de termos acabado aqui os espetáculos no Nacional. Fomos para Roma. Em Roma foi muito divertido. A equipa do teatro era super divertida também. E claro que temos muitas histórias de bastidores sobre Roma. E uma que possas contar? Depois de passar aí pelo filtro da... Deixa-me que fica em bastidores. Deixa-me pensar. Eu lembro-me que havia um senhor que trabalhava no teatro, que criou, inventou, ou não sei, que pertencia à máfia italiana, e nós ficámos on fire com aquela história. E eu lembro-me até um dos nossos colegas de ir, nós andávamos todos em complô dentro do teatro para perceber como é que funcionava, como é que era, se era verdade, se não era, e estávamos todos entusiasmados com a ideia de conhecer alguém que pertencesse à máfia italiana. Imagina um grupo de jovens. Mas, portanto, ele enganou-vos? Eu acho que sim. Ok. Não ficaram sempre com a dúvida. Não, ficámos sempre com a dúvida. Eu acho que sim. Eu acho que é uma história gira para contar, mas eu acho que é mentira. Eu acho que foi uma história que o senhor inventou para eventualmente assustar o grupo de miúdos. Um grupo de miúdos, certo? Este espetáculo, Helena, era um musical, não é? Vocês cantavam bastante. Sim. E a música é uma coisa também muito importante para ti, na tua vida. Sim, é verdade. Eu sempre estive mais ligada até à música do que propriamente o teatro. Eu não sei como é que o teatro surgiu na minha vida, devo confessar. Eu acho que foram acontecendo coisas, surgindo oportunidades, e eu fui aproveitando, mas o meu verdadeiro sentido encaminhava-se para a música. Na verdade, eu comecei até por dançar. Eu dançava. Dancei em Montemor, balé clássico durante muitos anos, e também quis, em vez de ir para a escola de teatro, queria ir para a escola de dança. Portanto, o teatro sempre foi uma coisa que na minha ótica era não a primeira opção. Mas as coisas no teatro foram acontecendo, e então a dança e a música foram ficando mais para trás mesmo. Mas estudavas algum instrumento? Não, tive aulas de voz, mas no fundo o que eu faço é cantar e escrevo as minhas letras, e sempre foi assim. Só que nunca tive a oportunidade. Talvez também não investi, porque as coisas foram acontecendo, comecei a ter trabalho no teatro e... Aquele comboio pôs-se em andamento e tu foste... Exato, e eu fui no comboio do teatro, e depois também sempre senti que não tinha bases suficientes para investir na música, mas
o mundo e os artistas que eu ouço também me têm ensinado que não é preciso. Que tu podes fazer coisas sem saberes efetivamente o que é que estás a fazer. A e música aprender está com cheia isso. disso, não é? Exato. E então é um projeto que eu não quero mais não quero mais deixar para trás. Que assim, devagar e tentando encontrar as pessoas certas, trazer mais para a minha vida, especialmente também com o bestiário. Mas ver-te em cima de um palco a dar um concerto sem nenhuma relação com o teatro é uma coisa que tu Não. te imaginas a fazer? Não. Eu acho não, eu tenho a certeza. Eu sou incapaz de dar um concerto sem ter alguma profundidade no concerto. E isso é uma coisa que eu quero explorar muito, porque no fundo eu sou atriz e eu não me vejo de todo, Helena, enquanto artista, a separar as duas coisas. Já vi na minha cabeça, mas neste momento eu acho que faz-me sentido juntar. Helena, Rabo de Peixe, a série Peixe. passada nos Açores sobre a história extraordinária da pequena comunidade, cuja vida é completamente virada do avesso com a chegada de quilos desgovernados de cocaína. O que é que tu já sabias sobre a história de Rabo de Peixe antes de seres metida na ficção inspirada por ela? Já tinhas ouvido qualquer Eu já tinha coisa? ouvido, mas não sabia pormenores. Lembro-me de falarem dessa história quando eu estava no Alentejo, na escola, porque não sei se foi o meu primo ou amigos do meu primo ouvirem Sandra G na altura. Portanto, a música não me era desconhecida, eu conhecia a música do Sandra G, mas tinha uma ideia muito geral dos acontecimentos. Depois, claro, foi preciso investigar e saber e depois descobri todas as nuances da história da cocaína desgovernada, quando nos chamaste. A tua personagem é a Sílvia. Como é que tu a conheceste? Como é que ela te foi sendo apresentada? Era logo o teu papel que estava destinado? Foi sempre a Sílvia? Não. Na primeira fase de casting, eu fiz casting também para a Bruna, fiz para as duas. E depois avancei a fazer sempre casting para a Sílvia. E para chegar a esta Sílvia, primeiro o texto foi super importante, o guião. Eu percebi logo no guião que tipo de personagem, o traço mais presente da personagem. E depois foi super importante também ir neste bootcamp, conhecer pessoas dos Açores, conhecer pessoas que tivessem aquele traço, porque não é só sobre ser uma rapariga de rabo de peixe, também é ser sobre uma rapariga com aquelas condições, aquele contexto familiar e social. Claro que é muito específico ser de rabo de peixe, porque é um contexto social e económico, familiar muito específico, mas não quer dizer que exista só ali. O que é que neste momento, enfim, já devem ter feito esta pergunta quilos de vezes também, mas o que é que mudou na tua vida desde que estreou Rabo de Peixe? Ou seja, de repente essa hipótese incontrolável, não é, de seres vista por alguém na Nova Zelândia que liga à Netflix e ali estás tu e o teu trabalho, isso de repente é uma grande diferença em relação à escala que estavas habituada a trabalhar, mesmo que fosse no Teatro Nacional. O que é que fez à tua vida Rabo de Peixe? Eu vou ser sincera, eu acho que não mudou muita coisa. Pelo menos para já. Às vezes estas repercussões, os resultados vêm mais tarde, não vêm logo. Às vezes, outras vezes não vêm. Claro que aquilo que eu sinto mais é que agora de repente as pessoas sabem quem é que eu sou. E de repente já não posso estar, especialmente na minha terra, já não posso estar descontraído. Eu já não sou a filha do Fernando da Pastelaria ou a filha da Fatinha do Cabeleireiro. O Fernando da Pastelaria é que é o pai da Helena. Exato! Agora já sabe, a Helena do Rabo de Peixe. Pronto, estas coisas começam a acontecer. Mas, e outra coisa que eu acho que também mudou um bocado é que de repente eu comecei a fazer castings para cinema, que nunca tinha feito. E só depois de Rabo de Peixe é que comecei a fazer. Porque eu acho que as pessoas perceberam que eu existia, pronto, ponto número 1, os que não sabiam passaram a saber. Uma coisa muito importante. Exato. Não é isso? E também viram o meu trabalho. E isso foi assim as coisas mais que mais mudaram na minha vida. De resto continuo tudo igual. Uhum. Para ti, a ideia de reconhecimento, como é que ela é importante para ti? Ou como é que ela mexe contigo e até com a tua motivação para fazer o que fazes? O reconhecimento, enfim, pode ser do público, mas também dos teus pares e dos teus próximos, da tua família. Eu acho que a importância que eu retiro dessa questão do reconhecimento, eu coloco-a toda no bestiário.
se eu puder usar isso a favor do bestiário, ótimo. A única coisa que nós, atores e atrizes, temos que fazer é: ok, eu agora fiz este trabalho, vou aproveitar isto já que teve algum impacto e tentar, olha, se quero trabalhar com esta pessoa, dizer: olha, isto é o meu trabalho, está aqui, eu gostava de trabalhar contigo, se quiseres ver, isto é aquilo que eu te posso mostrar que já fiz. Usar como combustível. Não é? Exato. E para a música também pode ser... Sim. Eu acho que foi Rabo de Peixe que me impulsionou a iniciar-me na questão da música. Ah, sim? Sim, porque de repente eu comecei a olhar para a minha carreira, fez-me pensar o que é que eu queria para a minha vida. Não sei se foi Rabo de Peixe em si, ou se foi também a altura que estava pessoal, mas de repente teres algum impacto e poderes pensar na tua carreira como carreira, também me fez perceber, ok, então o que é que eu quero fazer? Eu já sei que tenho bestiário, já sei que é bestiário em que eu quero investir, mas também tenho coisas esquecidas. E de repente comecei a pegar nessas coisas. Também porque tive muito tempo parada depois, porque isto também é uma condição da vida do artista em Portugal, é que tu fazes um projeto e depois não sabes quanto tempo é que vais ficar parada. E um grande sucesso, como foi Rabo de Peixe, pode ser também um grande vazio, não é? Quando acaba. Foi um grande vazio. Porque eu fiquei muito tempo sem trabalhar. Nós acabámos de filmar em julho, agosto, e eu só voltei a trabalhar para fazer uma reposição do Gus Van Sant em dezembro. Então foi de julho a dezembro, um vazio total, a fazer um luto de um projeto. Depois até acabou por ser... Não, na verdade nós não sabíamos nada sobre a segunda temporada, então nós estávamos num... Eu estou a dizer nós porque conversei com os meus colegas sobre isto, especialmente aquele grupinho dos 4, com uma ansiedade brutal sobre nós queremos ver isto cá fora e agora não sabemos se isto foi uma despedida para sempre ou se nos vamos reencontrar, e agora depois disto o que é que fazemos? Isto foi tão grande, acho que foi o maior projeto, apesar de o espetáculo com o Gus Van Sant ter sido o maior projeto a nível teatral e ter viajado muito com o espetáculo. Para mim, enquanto atriz, este foi o maior projeto porque era muito pesado o projeto em si. E eu fui obrigada e foi preciso que eu tivesse muitos meses de preparação e a filmar. Então, para mim foi o maior. Em termos de duração também. Em termos de duração e de investimento a tempo inteiro. Sim, e presença no fundo. Presença. Porque estiveram muito tempo nos Açores. Sim, tivemos seguida. 2 meses de seguida nos Açores. E depois disso, não há nada assim. Porque mesmo que tu vais fazer outro projeto, já não há nada assim. Porque não é normal haver este tipo de projetos em Portugal. Eu espero que isto abra oportunidades para que haja mais projetos assim. E foi difícil gerir esse vazio, mas também é no vazio que às vezes encontras outras coisas. Exato. Uhum. Olha, já que estamos em Rabo de Peixe, eu tenho para ti uma pergunta do Miguel Damião. Teu camarada de elenco. Ele passou aqui no podcast há alguns episódios. Eu ouvi. Então, ele pergunta-te. Olá, Mariana. Olá, Helena. Então, a pergunta que eu deixo à Helena é a seguinte: depois de ter filmado Rabo de Peixe, depois de ter convivido aqui com açorianos e ter trabalhado numa história sobre os Açores e de ter filmado nos Açores, o que é que ela reteve e tem de memória sobre o que é a natureza de ser ilhéu, de ser açoriano, o que é que ela retém como características desta vivência aqui das ilhas e das gentes da ilha, ou inclusive uma memória em particular que ela acho que seja bonita de partilhar, uma memória, uma história durante essas rodagens do Rabo de Peixe, esse grande sucesso de todos nós. Estamos todos muito orgulhosos. Espero que esteja a ser uma entrevista bonita e prazerosa e um beijinho grande para as duas e até já. Obrigado. É uma pergunta pertinente porque eu própria me vi obrigada a responder a isso depois de ter estado tanto tempo lá. O que é ser açoriano? Porque eles falam muito sobre isso. E de facto não é a mesma coisa do que ser continental. Estás no meio do oceano, numa ilha vulcânica, e eu acho que isso não pode ser... dá outra coisa aos habitantes. E eu escrevi um texto na altura
em forma de despedida que eu vou tentar encontrar. Estás à para procura dizer, dele? Estou à procura dele, porque... Uma coisa que escreveste para ti. nessa Não, eu altura. acabei por Ok. partilhar, mas pronto, isto para mim é... Porque eu pus muito pensamento nesta questão e então vou partilhar esta coisinha que escrevi. O verde mais verde, o azul infinito a cada esquina e o nevoeiro mais inspirador. As paisagens aqui são como os abraços dos seus anfitriões, acolhedoras e misteriosas. Há qualquer coisa no basalto negro que nos puxa para o centro da terra, mas que sobe às veias dos açorianos pelos seus pés, de tanto o pisarem, e sai pelas suas bocas como uma música ancestral. É a natureza vulcânica. Um fogo meloso que nos mantém ligados à terra, mas que nos permite ter a cabeça nas nuvens. Também tu foste inspirada pelos Açores. Muito. Muito. Eu ok. fiquei assim super apaixonada pelos Açores. Helena, estamos quase a terminar. Vamos fazer no minuto uma recapitulação rápida do episódio anterior do teatro. Andámos em viagem com o Venâncio Calisto. Eu gosto muito de aprender fazendo. Gosto de observar, sim, mas gosto mais de aprender fazendo. Na prática eu estou morto em Moçambique, porque sou imigrante. Então tu quando não estás naquela cidade, tu estás morto. Tenho muitos irmãos. Tens quantos irmãos? Tenho 10 irmãos. 10 irmãos. A maior pobreza em Moçambique é tu não teres ninguém. É por isso que as pessoas fazem filhos, porque aqui a maior pobreza é não ter dinheiro. E lá não, é não ter pessoas. A abstração fez com que eu não vivesse a pobreza da minha família. Dormíamos no chão, de não termos nada que comer. Eu tinha uma mente tão mirabolante que eu me sentia num palácio, sabe? Acho que o maior privilégio que eu tive foi a leitura. Aos 16 anos conheci a obra de Brecht e aquilo mudou completamente a minha vida. O que me surpreendeu, na verdade, foi a postura, principalmente dos afrodescendentes aqui em Portugal. Eu senti que eram jovens sem autoestima nenhuma. Acho que a juventude é muito mais racista que os mais velhos. As pessoas olham-te diferente só porque tens outra cor. Porque duas uma, ou olham para ti como objeto sexual, ou olham para ti como objeto de pancada. Porque o choque nos desperta. Nós muitas vezes estamos distraídos, de repente tropeçamos numa pedra e acordamos. Então eu acho que a beleza é o que nos desperta. Venâncio Calisto foi convidado no último episódio do teatro. Quero pedir-te, Helena, antes de terminarmos, uma sugestão daquilo que bem te apetecer recomendar a quem nos ouve. Vi este filme há pouco tempo e tenho andado com este filme na cabeça, especialmente porque atravessamos uma era em que é preciso estar atento às pequenas red flags. E este filme para mim é sobre isso, sobre red flags. E chama-se Speak No Evil. Para quem é muito sensível, não é um filme aconselhado, mas para quem gosta de pensar sobre o contemporâneo e sobre a vida, no fundo, aconselho este filme, que é de um realizador dinamarquês, que se chama Christian Tafdrup. Chama-se Speak No Evil e deixou-me, já o vi para aí há um mês ou 2, talvez, e ainda continuo a pensar nele e eu a fazer o exercício de ver e como reagir a estas pequenas red flags que nós vemos em todo lado. É um trabalho de ator excelente, um guião excelente e um filme muito intenso. Ok. Para terminar, Helena, quais são os teus bolos de pastelaria preferidos? Um ranking de 3. Oh meu Deus, vai ser muito difícil. Então, o meu preferido, mas é porque emocionalmente tenho memória afetiva com eles, é as estrelinhas do meu pai. Aliás, eu só vou dizer os bolos do meu pai porque... Esta pergunta vem, obviamente, porque, como já tinhas dito aqui, o teu pai tem uma pastelaria, é um negócio de família, cresceste com isso? Sim, o meu primeiro trabalho foi lá. Foi trabalhar na pastelaria. Foi trabalhar na pastelaria e, claro, ao início eu só punha coisinhas em cima dos bolos, tipo as frutinhas ou as placas de dizer parabéns, e arrumava os bolos e punha as velas e depois comecei a trabalhar no balcão. Não, mentira, primeiro comecei a lavar a louça e depois passei para o balcão e depois aprendi a fazer decorações de bolos.
Mas o meu pai nunca me deixou fazer bolo. Porque Nunca até hoje, ainda não... Nunca meteste a mão na massa, de facto. Já pus a mão na massa, já ajudei a fazer... De forma muito literal, a mão na massa. Exato, mas a pôr os ingredientes e assim é só com a supervisão dele, porque o meu pai é muito meticuloso e não deixa que ninguém ponha a mão na massa por ele. E a verdade é que os bolos dele são... Isto não é só porque é o meu pai, é mesmo verdade. São os melhores. E toda a gente que levo a Montemor confirma. Portanto, eu posso dizer orgulhosamente que o meu pai sabe fazer uns bolos bem jeitosos e bem saborosos. Porque faz à maneira tradicional, já ninguém faz assim. Portanto, se forem a Montemor, pastelaria... Pastelaria estudantil. Montemor ou Novo? Fazer Pastelaria publicidade. estudantil. Podemos. Podem comer as estrelinhas. Ok, mas as estrelinhas são o quê? Tens de Estrelinhas explicar. são uns húngaros, acho que é Ok, assim que se sim, chama, uns bolos de manteiga, que é metade de chocolate, só com metade de chocolate. São os best-seller da pastelaria. Ok, portanto, estão no teu pódio, em primeiro lugar, as estrelinhas? Sim, mas Ok. essas só por uma questão emocional. Emocional. Uhum. Depois, mesmo a nível de gosto, têm que experimentar o bolo de mel. É o melhor bolo de mel que eu já comi em toda a minha vida. E o Molotov é incrível. E tudo o que é miniaturas também são incríveis. Mas estrelinhas, bolo de mel e Molotov. Ok, É o meu estrelinhas, bolo de mel, Molotov. Vou daqui com o pódio dos bolos de pastelaria da Helena Certo. Caldeira. O cheiro a bolos quentes é um cheiro a casa para ti? O cheiro a forno? É. E houve uma altura que eu confesso que me deixava um bocado enjoada de tanto cheirar. Eu para aqui a tentar pintar isto com poesia e tudo. Não, agora eu acho que quando vim para Lisboa tornou-se tudo muito mais importante para mim. Porque a minha vontade era sair, vir-me embora e fazer a minha vida, e de repente percebi que não posso, onde quer que eu esteja, aquilo vai ser sempre parte da minha biografia, e eu não quero descartar essa parte, porque eu também como artista trabalho muito com aquilo que eu tenho, que é meu. E eu tenho muito orgulho da pastelaria do meu pai e ter trabalhado lá. A minha mãe também esteve lá a trabalhar, portanto a minha irmã também, portanto agora o cheirinho, a pastelaria, basta entrar dentro do carro do meu pai, que já se cheira a pastelaria, é um lugar confortável. Ok, então ficamos com este leve odor a bolos quentes a pairar no fim desta conversa. Helena, muito obrigada por teres vindo ao teatro. A Helena Caldeira foi convidada desta quinzena do podcast do Dona Maria II. Regressamos daqui a 15 dias com nova conversa. Até lá.